Bem-vindos ao episódio 62 de Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal, gostaram desta? Espetacular. E está connosco também o grande Manuel Maurício. O grande Manuel Maurício. Não sou tão eloquente a introduzir-te como tu és a introduzir-nos. Sabes que eu no outro dia, curiosamente, estava na terra da minha namorada, dos pais, dela e dos pais, que é uma aldeia perto de São Pedro do Sul, Viseu, e veio o circo à aldeia. Ali à junta de freguesia, há uma sala multiusos, polivalente da junta de freguesia, e eu, bora vamos ao circo. Pá, e claramente não era um circo, não era como nós estamos à espera, era uma performance de uma família que ia fazendo umas coisas, assim, um palhaço e assim, umas tretas, pronto, não era nada de especial. Só que tinha um voz off, como os carrinhos que chocam, criança não paga, mas também não anda, assim, só que espetacular, e aquilo fazia aquilo tornar-se espetacular. E quando entrava algum deles da família que estava sempre a trocar de papéis, o voz-off que ia alternando entre o pai e a mãe, o voz-off dizia, e o público aplaude, e toda a gente, estava sempre, e o público aplaude, e as pessoas aplaudiam mesmo porque diziam que o público aplaude. Portanto foi interessante, por isso eu tive uma foca à mestrada, e aprendi a apresentar assim o podcast. Diogo Gonçalves, estás aí com uma cara muito séria, o que é que se passa contigo? Nada, porquê? Não, está muito sério tranquilo. para um dia tão bom. Tá bom tempo agora, finalmente. Mas se é bom ou não sei. Os meus dias são sempre iguais. Olha, tens visto alguma novidade? Tu ou o Gonçalo, alguma novidade esta semana? Viram alguma coisa de especial? Não, várias coisas. Sei lá, de especial. Olha, o Elon Musk hoje divulgou uma lista de investimentos dele para fazer backup da loan da Twitter. Oi? A maior parte daquilo são empresas de tipo family funds e fundos tipo privados, e portanto não dá para saber o que é, mas assim um dos mais notáveis era a Binance, que é aquela corretora para as criptomoedas. Eu ainda não te entendi. O que é que estás a dizer? Não entendi. São investimentos que ele tem no portfólio dele e que divulgou para fazer back do colateral ao empréstimo que vai fazer. Okay. A servir de garantia. Então, e o empréstimo, quem é que lhe vai dar o empréstimo? Bancos, acho eu, não sei. Mas ele não teve que declarar, não teria que declarar publicamente, ou teria? É uma boa questão. A quem lhe empresta dinheiro, suponho o euro. É uma boa questão. Mas já é público, não sei. Então o que é que temos? Binance? Binance, Ellison, Sequoia. São fundos assim. Ok. Mas a Binance é ação ou é o quê? É aquela corretora, a maior do mundo de criptos, não é? Ao lado da Coinbase. Ok. Olha, esta entrada está lenta, vamos, sabes a quê? Ao nosso disclaimer. E o público aplaude! Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Voltámos. Estavas a dizer, o Elon Musk Divulgou os tais, uma carteira de investimentos dele. Tirando isso, a Fed subiu as taxas de juros ontem. Sim, mais uma vez. 0,5% desta vez. Aumento mais alto da última década, para aí. Acham que vai travar alguma inflação? Ajuda um bocadinho, não é? Pelo menos não é mais lenha na fogueira. Sim. Mas a inflação está a 8% e as taxas de juros estão a 0,75%. Portanto, acho que faça muita moça, mas vai no caminho certo. Mas ele próprio já disse que agora
provavelmente, se as coisas continuarem assim, há mais 2 subidas de 0,5 em julho e em setembro. Alguma relação matemática teórica sobre qual é que deverá ser a taxa de juro em comparação com a inflação? Ou seja, se a inflação estiver a 10%, em teoria, quanto deveria ser a taxa de juro? Fazem ideia? Eu não sei de cor, mas normalmente é ligeiramente inferior à inflação. Ok. Ou seja, agora, isto depende de outras questões, mas basicamente tu quererias agora levantar isto até aos 2, 3, 4% e ver, não é? E será que não devia ser automatizado? Ou seja, não precisar estar lá ninguém e fazia-se uma fórmula e seguia a fórmula. Inteligência artificial. No futuro talvez, mas é complicado porque há imensa coisa externa. Por exemplo, parte da inflação que está a haver neste momento tem a ver com problemas que estão a passar na Rússia e Ucrânia, né? E com os lockdowns na China. E são 2 fatores exógenos ao sistema financeiro, ou seja, tu podes subir as taxas de juros e se calhar até baixa, mas tu não consegues controlar, essa inflação não é controlável pelas taxas de juros. Daí que eu tenha perguntado ao início se iria fazer alguma coisa, porque é muito mais por causa da supply chain e da guerra e etc. dos Covid do que por outra coisa qualquer. Sim, Isso mas não vai mudar porque estás a subir juros. No caso deles, acho que faz sentido porque eles estão com emprego pleno, não é? E nunca tiveram nunca houve tantas ofertas no mercado em relação ao número de pessoas que estão desempregadas e portanto, eu acho que eles também claramente têm um problema de sobreaquecimento económico, não é? Na Europa nem tanto, não é? Nós estamos numa situação mais complicada porque temos a inflação à mesma, mas até já temos vários países que, aliás, fala-se que vamos entrar numa recessão, não é? Se isto continuar assim, com a questão da Ucrânia. E então tens um problema a dobrar, que é, se sobes as taxas de juros, pioras a situação económica. Se não sobes, a inflação continua a disparar. Não há... Não adianta um gajo preocupar-se com isso. Estás mal dos dois lados. É o mal menor, não é? Como se diz. E pelos vistos, a posição do Banco Central Europeu tem sido não subir, não é? E agora falam em julho e já ouvi hoje a dizer que se calhar não vão subir em julho também, que não, vai depender dos desenvolvimentos, não é? Mas a Euribor já começou a subir bem. É verdade. Já está para E aí. os preços das casas já desceram ou não? Isso é que dá jeito. Mas Certo, olha, relativo, mas... Desculpa, a Euribor de referência, que são os 12 meses, principalmente para a Espanha. Cá em Portugal é normalmente 6 meses. Não é? Indexada para as hipotecas. Mas a de 12 meses passou de menos 0,5% para 0,2%. Se o preço desceu, não sei, mas o valor intrínseco das casas desceu, não é? Por outro lado, com a inflação é muito mais difícil substituir uma casa. Yeah. Portanto, tens esse replacement cost que tem estado a aumentar bastante. Está tudo a minha família está ligada à construção e nós estamos a meio da construção de um prédio agora, pá, e tem sido todas as semanas a subida de preços. E subidas consideráveis de matéria-prima e material, tipo 15, 20, 30%. Não é brincadeira. E vocês já fizeram pré-vendas ou conseguem repassar esse? Não, ok. Mel. Por um lado ainda bem, por outro tem essa sim. incerteza. De qualquer das maneiras, felizmente acho que até foi uma boa altura porque o prédio já estava lá em cima quando isto começou, portanto já estava a meio, portanto metade já foi feito quando isto começou. Agora tudo o que é materiais, e inclusive há muitas empresas que vendem tudo e mais alguma coisa, que até já têm, às vezes já têm já está adjudicado, não é? Os valores e material e voltam atrás com a palavra. E não decidem não vender, mas isto em todas as áreas neste momento, isto está muito complicado em termos de subidas de preço e claramente que isto vai ter repercussões muito grandes na economia. É assim, é poupar mais, meu. Exato. Como eu disse no outro. Da semana passada. E tu, Gonçalo, o que é que tens andado a ver aí de interessante? Tem sido uma altura de resultados para mim.
a Vidrala saiu com resultados, com um aumento de custos brutal, obviamente, porque grande parte dos custos são energéticos, principalmente o gás, e eles este ano não fizeram muito hedging, fizeram muito pouco, principalmente tendo em conta os anos anteriores que fizeram um bocadinho mais. Portanto, foi um trimestre complicado para eles. O lado bom é que estão a conseguir repassar os preços e à medida que os contratos vão expirando, vão conseguindo repassar quase tudo e o preço do vidro vai subir brutalmente este ano. Portanto, eles já aumentaram 10% no início do ano e agora em abril vão aumentar mais 20%, que é uma barbaridade. E outra empresa num ramo semelhante seria a Corticeira Amorim, também anunciou resultados estes muito bons, porque o custo energético não é o custo determinante, o custo determinante seria a cortiça, por razões óbvias, não é? Porque faz rolhas de cortiça, e estão a conseguir aumentar preços mesmo assim, porque toda a gente está a aumentar preços, então eles, boa, bora lá. E pronto, isso sim reflete-se nas margens e teve um trimestre muito, muito forte, com vendas a subir a 20 e tal %, sem grande aumento de volumes. E a Altri voltou a subir preços também, portanto, este próximo trimestre tenho a sensação que eles vão ter uns resultados espetaculares. Isso eu lembro-me até, curiosamente, em junho do ano passado, tanto falta um mês, num dos episódios, porque eu lembro que estava no Algarve, de fazer um dos episódios sobre a inflação, e era uma das coisas até, e eu arranjei, não sei de onde é que me veio, um documento com todas, ou uma grande maioria das quotes do Buffett sobre a inflação, das referências que o Buffett fez durante a sua vida em relação à inflação, e uma delas é que os retornos sobre o capital, numa fase inicial da inflação, melhoram todos porque as vendas sobem todas, regra geral. Porque, obviamente, porque só há inflação, portanto, tu és obrigado a aumentar as vendas. E, entretanto, o capital investido continua a ser o mesmo capital lá de trás, mas depois, a certa altura, o novo capital investido também sofre inflação, portanto, fica mais caro. Portanto, ao início há um aumento do return on equity, do retorno sobre o capital, mas depois, a certa altura, e vai variando de empresa para empresa, de indústria para indústria, dependendo do ciclo de capital, a coisa vai outra vez tender nos Estados Unidos para o clássico histórico de 12%, mas que ao início existe isto e provavelmente há gente que deve pensar, pá, espetacular, a minha empresa está a crescer muito, mas não, muitas delas não vão fugir à média ou reversion to the mean. O fator que nota-se mais seria a maior parte das empresas usou FICO, First In, First Out. FIFO. First In, First Out, exatamente. FICO é o score de crédito nos Estados Unidos. Exatamente, estava a confundir as iniciais. FIFO, First In, First Out. Portanto, obviamente que a inflação aumenta e as vendas são a preço novo, enquanto os custos ainda estão consumidos, as matérias-primas ainda estão a ser consumidas aos custos antigos. E à medida que começa a passar por o P&L, ainda é mais um fator, para além daquilo que estavas a dizer, de a determinado ponto as empresas que são intensivas em capital ou que têm de investir qualquer coisa, vão ter que reinvestir ou repor o capital a determinado ponto no tempo. Portanto, aí falas mais dos inventários, não é? Do que... está bem, os dois fatores. O que se nota mais rápido é logo os inventários. Por acaso nota-se... E nota-se principalmente aqui no Cortiça Amorim que tem inventários acima de um ano. Portanto, agora está a consumir os inventários a cortiça que comprou há um ano e meio. Isso é um ponto interessante, porque acho eu que era neste mesmo documento, aparecia uma nota a dizer que em épocas de grande inflação as empresas tendem a mudar para LIFO, que é Last In, First Out, se bem que eu acho que em Portugal já não é permitido fazer LIFO, acho que és obrigado a fazer FIFO, e não sei se a Europa, e não sei se Estados Unidos, mas lembro-me de ver isto e lembro como eu nunca vivi num mundo em que é quase tudo FIFO, porque é que as empresas mudariam para FIFO para LIFO em vez de FIFO, ou seja, para Last In, First Out do que First In, First Out. Não pensei mais nisto, mas não cheguei também a entender porque é que poderia beneficiar, porque First In, First Out beneficia as margens, não é? Especialmente a margem bruta. Porque é que mudariam para Last In, First Out? Não entendi. Basicamente faz com que tenhas muito menos ativos se a inflação for muito alta. Last In, First Out faz com que o teu inventário seja artificialmente baixo.
não é? O que está lá está a um preço baixo, muito antigo. Portanto, First in, first out. Não, o last in, first out. Não, porque Sim. isso quer dizer que compraste agora e estás a vender o que compraste ainda há bocado. Não, last in, first out quer dizer que compras, a última coisa a entrar é a primeira coisa a sair. Portanto, Exato. tudo o que fica no inventário são coisas muito antigas, são preços muito antigos. Ok. Uhum. Ou seja, e os preços muito antigos perdem o contexto atual, com a inflação alta ficam muito baixos comparando com os preços atuais. Uhum. Portanto, basicamente tu podes dizer, olha, mostras um balanço mais magro, não é? Mais enxuto, tem com menos inventário artificialmente, por causa disto. E, portanto, tens um consumo teórico de capital inferior. Isso para tentar convencer quem de quê? Não, por outro lado, o argumento que eles usam é que é mais representativo da situação económica atual. Portanto, usas mesmo os preços mais atuais que consegues. É last in, first out, é o preço da última matéria-prima que adquiriste. E normalmente é este argumento que se usa quando se muda de um sítio para o outro. Mas tem esta segunda situação, que é o que fica no balanço realmente está a preços muito, muito baixos. E se tu fizeres imagina que fazes liquidas a empresa. Aquele inventário está completamente subavaliado se pensares em liquidar. Ok. Diogo? Eu ia dizer, mas já vai voltar atrás um bocadinho, que estavas a falar das empresas que no início melhoram os retornos sobre capital e depois voltam a fazer o reverse to the mean. Aquilo que eu me lembro dos artigos que ele escreveu sobre a inflação é que ele diz que exatamente que o retorno sobre o capital das empresas mantém-se constante ao longo do tempo, independentemente se a inflação está nos 20%, ou nos 10%, ou nos 5%. Era os 12% para os Estados Unidos. Isso é 12%, e se a inflação está nos 10%, não é? As pessoas, o ganho dos investidores é todo comido, não é? É de 2%, não é? E portanto não há muito a fazer, que os investidores em ações em empresas vão ter retornos muito piores. Mas ele também argumenta a seguir que, independentemente disso, continua a ser melhor do que qualquer outra coisa, não é? Teres um retorno de 2% do que não teres retorno nenhum. Portanto, mas sim, que é um bocado inelástico os retornos sobre capital a longo prazo. A não ser agora nesta situação atual, que é, e agora parece que está a vender muito, por exemplo, a Corticeira, ou a Altri, como comentavas, ou a Vidrala, e de repente não precisam de trocar os fornos, nem as serrações, nem nada, mas a certa altura vão precisar. Sim. E agora, se calhar, a malta pensa, isto é espetacular, está um grande negócio, está a aumentar as vendas e principalmente nestas empresas que vendem commodities, não é? Até acho que é preferível as margens não subirem muito. Porque se as margens sobem muito durante muito tempo, vem mais malta a construir, não é? De fábricas, isso é horrível para a indústria a longo prazo. Portanto, até é bom nestas indústrias que as margens tenham, ou então que a indústria seja muito consolidada para haver algum racional, não é? Porque há sempre esse risco, não é? Grandes margens, não é? Toda a gente começa a construir fábricas. É preferível o contrário. Eu gostava, agora tocas num ponto interessante. Eu lembro de ver uma daquelas célebres talks de Moniz Pabrai em que ele falava das empresas cíclicas, mais especificamente dos barcos petroleiros, acho eu, mas barcos, navios em geral, e empresas de construção de escritórios, de edifícios de escritório, que as empresas cíclicas são o atestado à burrice humana, que é exatamente esse mecanismo que tu estás a dizer. Agora, por acaso, o ciclo está bom, está tudo a vender e vem mais malta, novos players, ou eventualmente os mesmos, aumentam a produção enormemente. A certa altura a procura vacila um bocadinho, exatamente quando há produção excedentária, vêm os preços por aí abaixo, toca a fechar portas as que têm balanços menos saudáveis, volta tudo ao início, pouca oferta, quando a procura aumenta, os preços sobem, e é um ciclo vicioso. E ele dizia que é mesmo o atestado à burrice humana. Gostava de encontrar essa talk só para cortar esse excertozinho. Bom, diz Gonçalo. Isso é pessoalmente relevante em indústrias com ciclos muito longos, não é? Porque como a indústria dos barcos, não sei quanto tempo é que demora a fazer um navio, mas imagino que seja para lá de um ano. 2 anos mais ou menos. 2 anos, portanto precisas ter alguma visibilidade, ou idealmente tu estás a inferir sobre a tua capacidade de rentabilizar esse navio
a partir de há 2 anos depois, portanto, pelo menos para ser rentável preciso pelo menos uns bons 6 anos depois de passarem estes 2 anos de construção, não é? Portanto, é jogar muito lá para a frente. Temos temas, amigos. Diogo, qual é o teu tema? O meu tema é sobre a célebre buy the dip, né? Comprar quando o mercado cai, e o quão isso é diferente para um investidor passivo de um investidor ativo. Gonçalo, o teu tema? Eu venho falar um bocadinho de alguns certos da grande reunião da Berkshire, que foi no fim de semana passado. Eu vou falar curiosamente, o tema do Diogo é de um artigo, é baseado num artigo do Nick Maggiulli, e eu peguei também no outro artigo do Nick Maggiulli, em que ele começa por falar de sushi, mas o tema é exatamente este dip que houve agora das tech, growth tech, e porque é que ele caiu na esparrela. Portanto, o meu tema e o do Diogo são complementares. Eu acho que o do Gonçalo nem tanto. Eu acho que talvez fosse mais interessante eu começar e depois tu continuas, porque o teu tema é mais abrangente, Diogo, portanto assim pegavas logo nos comentários e podias pegar no teu tema. Agora, se o Gonçalo vai antes de nós ou depois de nós, antes de nós... Podes ir, Gonçalo. Posso ir, bora lá. Toda a gente viu aqui a Berkshire Meeting? Okay. Eu não vi. Não viste? Boa. Então, pronto, vai ser uma novidade. Não perdi alguns tempo. Pontos. Houve alguns pontos novos. Tu viste, Diogo? Eu vi. Eu também. Obviamente, era um bocadinho estranho estar aqui a trazer. Mas já, começando aqui... Podia estar só a comentar os comentadores. Podia ser comentário de um comentário. Começando aqui por a grande novidade foi que o Buffett comprou cerca de 50 bis de dólares de ações durante o primeiro quarter de 2022. Vendeu cerca de 9, portanto isto aqui dá um net de 40 bis. Já sabíamos que tinha comprado algumas coisas, como Chevron, Occidental, portanto, estas empresas de oil and gas. Ele disse forte também, no petróleo. Está muito forte no petróleo, é verdade. E é curioso aqui que ele tem muito pouco anchoring bias, não é? Está a comprar estas empresas a múltiplos do que estavam há 2 anos. E é muito Aliás, curioso. eu li hoje um artigo sobre a Occidental, da qual ele já estava investido pré-Covid, né? E com o preço que ele já pagou agora por 14% da empresa, ele teria comprado a empresa toda há ano e meio atrás. Uau. Quer dizer, provavelmente se calhar não conseguiria, né? Porque comprar a empresa toda é diferente, mas pelo menos teria comprado para metade da empresa há um ano atrás. É muito curioso, assim, e isso mostra que o mundo dos mortais pensaria, agora vou gastar este dinheiro e podia ter feito tão melhor se tivesse investido, mas esta não é uma opção, não é? Não podemos voltar com o tempo atrás e temos de agir com a informação que temos hoje. E o mundo mudou muito desde então, não é? E o mundo mudou muito. E a outra coisa é aquilo que estavas a dizer, que era muito difícil comprar a empresa toda, e o Buffett mencionou isso, algo parecido durante a Assembleia Geral, que foi o facto de ser incrível que ele tenha conseguido comprar 14% da empresa, ou um bocadinho menos, pronto, e em tão pouco tempo, em uma questão de semanas. E enquanto só havia 60% da empresa disponível para compra, porque os outros 40% são detidos por index funds e vanguards e afins desta vida que não fazem trading. Portanto, ele disse que basicamente é tirar um bocadinho aqui partido de haver muita gente a fazer trading e a dar muita liquidez e que permitiu realmente construir uma posição gigante em tão pouco tempo, e que isto seria impensável que conseguisse fazer, era impensável que ele conseguisse comprar 14% da Berkshire, não é? Apesar de ter um free float teoricamente superior. O estilo de acionista da Berkshire é muito diferente do acionista da Occidental. Eu achei este ponto curioso. Muita malta que comprou petróleo ou coisas relacionadas com petróleo no dip Isso porque eu estou a dizer isso porque com conhecimento de alguns no dip do Covid, depois viram as suas ações crescer de 100, 200, 300% e disseram, já chega, isto já é muito bom. E venderam. E alguns destes meus amigos agora dizem, ei, pá, já vi, se eu tivesse mantido, aquele dor de cotovelo. Isto para dizer que foi mais fácil ao Buffett comprar, porque muitas destas pessoas já estavam a vender e são turistas do investimento, talvez, diria eu.
Exatamente. Muita gente teve, com o despoltar da guerra na Ucrânia, estas ações obviamente deram um grande salto e a tendência normal do ser humano seria capturar logo o ganho, porque foi um ganho que caiu do nada, ou teoricamente do nada, não é? O exógeno, pelo menos à situação da maioria das pessoas. E o Buffett parece ter, tudo leva a indicar que já ultrapassou esses enviesamentos mentais. Também teve muito tempo para aprender, não é? Já tem um bocadinho mais de 90 anos. A questão do petróleo é engraçada, porque obviamente que ele costuma dizer que ninguém sabe qual é que vai ser o preço, né? E é um facto. Mas o preço do petróleo é, ou como qualquer outra, não vou dizer outra commodity, mas outra commodity que se consuma tudo o que se produz, né? Que é o preço é definido pela a produção marginal, né? É o último milhão de barris ao dia que define o preço, não são os outros todos. Se tu tirares 1 milhão de barris ou 2, como aquilo tem que ser consumido, né? Os países não podem simplesmente decidir baixar, né? O preço dispara pelos últimos 1, 2 milhões. Portanto, se houver um problema qualquer que retire os últimos milhões, né, da equação, o preço dispara, é uma coisa maluca. E ele claramente está a apostar que vai haver algo, que esta disrupção é para manter, ou que provavelmente poderá haver uma desconexão, não é, dos mercados ocidentais com a Rússia em termos de gás natural e petróleo. Muito curioso também nestas compras que ele fez. A maior parte foi entre o dia 22 de fevereiro e o dia 15 de março. Exatamente no despoltar da guerra. E quando digo a maior parte é 41 dos 51 bilhões. Portanto, realmente desta vez em oposição ao que aconteceu durante o Covid. Esta situação externa não assustou em nada e ele tirou a oportunidade, ou viu isto como uma oportunidade de comprar, ao colocar bastante cash para trabalhar. Outra coisa interessante que pelo menos a mim pareceu interessante, e já no ano passado falámos aqui sobre a Geico e a Progressive, e foi mais um ano que a Progressive fez melhor que a Geico, e principalmente o primeiro trimestre fez bastante melhor. A Geico até perdeu dinheiro a fazer os empréstimos automóveis. Para quem não sabe o que é uma e outra, são basicamente duas das seguros. Exatamente, seguros. São basicamente duas das maiores seguradoras, então, são as duas no top 3 das maiores seguradoras de carros, de automóveis nos Estados Unidos. E são as duas direct to consumer. A Progressive tem, na verdade, os dois segmentos, mas é sobretudo direct to consumer também. A grande diferença é que a Progressive apostou já há bastante tempo em... como é que se chama aquela... Telematics. Exatamente. Telemetria. Apostou em telemetria para conseguir medir. Basicamente, os utilizadores, ou os pagadores de seguros da Progressive têm um aparelhozinho no carro e que mede a sua travagem, a forma como fazem as curvas, a velocidade média e afins, e consegue fazer um prémio de seguro altamente detalhado e com isto capturar melhor a cota de mercado. E tem dado uma abada à Geico nos últimos 5 anos e mesmo nos últimos 10 tem feito bastante melhor, tanto em termos de rentabilidade como em termos de crescimento. Tocas num ponto interessante, desculpa, não acabaste. Força, não, acabei. Que é o que já dizia o Elon Musk, o que importa não é tanto o mode que tens, e modes não era for losers, mas era lame, modes are lame, são aborrecidos. O que interessa é o ritmo do avanço da tecnologia como vantagem competitiva. E esse é um ponto interessante, não sei se tecnologia, ao mesmo tempo o Buffett também diz o mesmo por outras palavras, que é, ele quer um castelo rodeado por um fosso cheio de crocodilos e piranhas que esteja a ser
escavado todos os dias mais largo e mais fundo pelo management, pela equipa de gestão. Mas é interessante, e agora estava a pensar, por exemplo, a AutoZone e O'Reilly, duas empresas retalhistas de peças automóveis nos Estados Unidos, excelentes empresas que deram retornos de 20% ao ano durante os últimos 30 anos, e é curioso que as duas tiveram, a certa altura, estratégias diferentes. A O'Reilly começou a investir muito mais na sua cadeia de distribuição, e a AutoZone começou a recomprar ações mais cedo. E agora a AutoZone, porque não investiu tanto na sua cadeia, está a correr atrás do gato, ou do rato, que é a O'Reilly. Curiosamente, a AutoZone é tida como a líder, mas agora está a saber que, se calhar, ela, em vez de estar a comprar ações, devia ter investido na cadeia de valor, ou na cadeia de suprimentos, de distribuição, e a O'Reilly agora começa a recomprar ações. Mas é interessante ver que uma disparou a investir no seu negócio e a outra chegou um bocadinho mais tarde. E é mais ou menos o mesmo caso. Eu gostava de saber um bocadinho mais da indústria de seguros, especificamente do que se passa com essas duas, mas parece o mesmo caso. 5 anos não é assim tanto, acho que dá tempo para eles apanharem. Também é muito interessante a história da All Farm, ou Farm All, já não sei, Farm State, a número 1, na verdade, a Progressive e a Geico é 2 e 3. E agora não me lembro como é que se chama a número 1, mas é aquela coisa assim deste género. Deixa-me lá confirmar. All Farm. Vai falando que eu confirmo. Isso, nossa que é a maior empresa de seguros automóveis, e não sei se chegaste a ver essa parte que fazem essa pergunta, e que é uma empresa que é no fundo uma mutual insurance company, que é os donos de State Farm. State Farm, exatamente. Que basicamente os donos da empresa são as pessoas que fazem os seguros na empresa, e a empresa não tem fins lucrativos. E é a maior empresa de seguros nos Estados Unidos, pá, e curiosamente o Warren fala dela e diz que no mundo capitalista, como é a economia americana, pá, que a empresa não devia existir. Não faz sentido. Como é que é a maior empresa dos Estados Unidos de carros é uma empresa que não tem incentivos de fazer lucros. E pronto, depois ele comenta toda a história da indústria automóvel, que os seguros começaram, porque basicamente estas três empresas estão no e é uma das partes interessantes quando o Elon Musk diz que vai entrar na indústria dos seguros automóveis, que é a indústria dos seguros automóveis. Os seguros têm muitos anos, não é? Têm séculos, mas o seguro automóvel tem 100 anos. E estas três empresas estão lá praticamente desde o início. A Geico foi fundada em 38, a All Farm em 20 e qualquer coisa, portanto, os primeiros carros a serem produzidos em massa foi em 1905. Portanto, estas empresas estão lá desde o início, né? E que mesmo assim a All Farm conseguiu bater as outras duas, sendo uma empresa que não tem fins lucrativos, não? Sendo uma mutual insurance. Curiosamente, em Espanha, a maior empresa é Mútua madrilenha. E é exatamente a mesma história. Eles conseguem ser os maiores, apesar de não ser os mais eficientes, porque têm um esquema com agentes, e esse esquema é muito mais caro do que ter seguros diretos como a linha direta, ou como a Geico. Por outro lado, todos os prémios que ganham, todo o dinheiro que ganham por cada prémio, reverte a favor dos mutualistas. Portanto, eles estão a investir no negócio e então ficam sobrecapitalizados e fazem uma destruição à própria competitividade da indústria, que é muito, muito relevante. Mais pontos da Assembleia. Aqui, depois, durante a Assembleia, perguntaram a Agid sobre a Geico, e ele disse que... Quem é o Agid? O Agid na primeira parte da Assembleia Geral haviam 4 pessoas na mesa principal. Havia o Buffett, claro, o Charlie, tinha o Greg, qual é o sobrenome do Greg? Abel. Greg Abel, exatamente. O Greg Abel, que é o responsável pela parte não seguradora da Berkshire, industrial e afins, tem as railroads, tem a energia, e depois havia o Agid, que é o responsável pela parte dos seguros, pela parte seguradora da Berkshire. E ele respondeu que realmente que a Geico tem que fazer um catch-up, tem de apanhar a Progressive na parte dos telemarketers. E é muito curioso, depois
o Buffett disse que, apesar de tudo, o Ajit deu mais valor, criou mais valor à Berkshire do que todo o market cap da Progressive. E todo o market cap da Progressive que são 60 bis. Portanto... sim, mas ele gera, não é só ser automóvel, não é? Ele gera reinsurance e property and casualty. E o que ele gera tem um float de, neste momento, para aí 140 bis. Eu tinha isto aqui, se eu se encontro. Mas sim, mas para aí 140 bis. E curiosamente, apesar destas compras todas que o Buffett tem feito, já encontrei, 148 bis. Este float aumentou desde os 138, que estava em dezembro de 2020, portanto há um ano e meio. O que é bastante curioso. E neste período eles investiram uma batelada em ações, tipo em equities, em outras coisas, e recompraram 5% das ações próprias. Portanto, isto tudo e ainda o float que tem não para de aumentar. O cash, pronto, e o cash diminuiu um bocadinho, mas também não diminuiu assim tanto. O cash que eles têm disponíveis agora para investir são cerca de 100 bis, apesar disto tudo, e há um ano e meio tinham 135. Então o que é que os tipos investiram? Os tipos, o Charlie e a Berkshire, Oil and Gas, HP foi agora ou foi antes? Foi agora. Activision foi se calhar antes? Não, eles compraram uma batelada da Activision, eles têm 10% da empresa agora. Okay. É isso mesmo. Portanto, Activision, HP, Oil and Chevron. Gas, Oil and Gas, Berkshire. 5% da Berkshire. E o resto não sabes porque ainda não saiu. Ok. Esse tema da Activision é espetacular porque o Buffett normalmente não gosta de posições assimétricas a seu desfavor, não é? E se o negócio corre mal, o downside é imenso, porque o preço teoricamente volta ao preço antes da oferta da Microsoft pela Activision, mas corre bem, a Berkshire só captura aqueles 10%. Portanto, basicamente, exato, desde que ele acredite que não consiga gastar 80 bis nos próximos 2 anos em compras. Eventualmente pode conseguir e vende esta e compra essas. Porque entretanto vai ficar assim, digo eu, é capaz de ficar assim no limbo até ser consumado ou haver notícia do contrário. Portanto, sim. Nesse aspecto é capaz de ser estável. Capaz. Sim, é mais estável, não é? Do que há de variar qualquer coisa, mas desde que foi anunciado, acho que andou 2% para cima e para baixo, não é por aí, desde o início do ano. Outro ponto bastante falado na Assembleia Geral foi o perigo de um ataque nuclear ou de uma guerra nuclear. E o Charlie, fazendo jus ao seu historial de dizer coisas divertidas, disse que se houver um ataque nuclear que vai para baixo da mesa e chora. E dá um beijo ao seu rabo. Em inglês faz mais sentido. Ele disse, I will kiss my ass goodbye. Portanto, e basicamente isto, game over. O Ajit, depois ele diz que é o único risco que ele não consegue calcular e que ele acredita que mesmo que a Berkshire faça contratos que excludam riscos nucleares, num evento de catástrofe nuclear, a maior parte dos contratos, ele acredita que a maior parte dos contratos vão ser reescritos retroativamente pelos governos ou pelo legislador para incluir essas perdas. Portanto, ele diz que é o único evento que ele vê em que a Berkshire fica realmente frita. Bem, ficamos todos. É isso, exatamente. Acho que a Berkshire de estar frita é o menos que me importa se houver, no caso de haver um ataque nuclear. Mas eu gostei muito deste ponto mentalmente, que mesmo que não esteja no contrato, eles acreditam que provavelmente vão ter que pagar algo também sobre isto, não é? É como aquelas cláusulas, claro. Aquelas cláusulas de force majeure não serem aplicadas à pandemia do Covid-19, claro que... Sim, provavelmente há de haver uma obrigação dos governos para que as seguradoras cheguem à frente com alguma coisa.
Bem, isto se houver governos, não é? Isso lá está. Isso- Como se houver, não é um Estado de lei a seguir como nós o conhecemos. Isto lembra-me uma frase muito curiosa atribuída ao Einstein, que foi quem, juntamente com outras pessoas do Project Manhattan, desenvolveu a bomba nuclear que foi largada no Japão. E ele disse que não sabiam qual é que iam ser as armas da Terceira Guerra Mundial. Não sabia o quão evoluído iam estar, não sabia se ia só ataques nucleares, não sabia o que é que ia ser, mas tinha a certeza que a Guerra Mundial 4, número 4, será combatida com paus e pedras. Percebe? É que voltamos à pré-história. Dá que pensar. Outra coisa que eu achei interessante, eu acho que foi a primeira vez que o Buffett referiu tal coisa, foi que depois do Buffett e o Charlie não estarem e muitos anos para a frente, quando houver alguma luta pelo poder de Berkshire, que é o controle das ações classe A que vai definir tudo. E neste momento não há qualquer prémio entre as A e a B, e se eu tivesse a oportunidade de comprar As, o problema é que as As custam $500 mil, portanto é chato. Por isso é que não há trading nas AS. Há trading, não é muito. E curiosamente a Berkshire normalmente prefere comprar As do que Bs. Como ações próprias também, porque aumenta cada vez mais o poder de voto a quem tem as As. Não, e as As são convertíveis em Bs, não é? Quando sempre quiseres. Mas não ao contrário. Exatamente. Também gostei muito daquela parte. Lembras-te que ele pôs uma foto de um pato que parecia um coelho, e dependendo da forma como tu olhas, vezes um pato ou vezes um coelho, e ele falou um bocadinho de como às vezes demoramos tempo a desenvolver a nossa perspectiva, e a nossa perspectiva sobre a mesma coisa pode mudar só porque olhamos de um lado diferente. E pronto, e isso a desculpar-se a si mesmo de não ter percebido algumas coisas importantes no passado, alguns investimentos que correram menos bem. Assim, isso era aquele tipo de fotografias que passam na escola, né? Quando tu és miúdo. Né? Quando ele começou a pôr aquelas fotos, eu fiquei, já não está bem, meu. Parecia que estava ali um bocado a brincar com aquilo. Mas, quer dizer, a analogia fazia sentido, mas não era preciso ir buscar aqueles desenhos. Também achei piada. Há lá uma parte em que ele diz que trouxe uns slides, já não lembro qual é que era a questão, mas trouxe uns slides porque estava à espera que lhe fizessem uma pergunta, mas como ninguém fez, ele faz a pergunta a si próprio e responde aquilo que queria dizer. Essa foi sobre uma coisa que já falámos aqui, sobre aquela oferta que ele... se não falámos aqui, falámos no grupo do WhatsApp, quando ele comprou aquela empresa seguradora, esta recentemente, por... Sim. como é que ela se chama? Allergen. O símbolo é um Y, agora... Sim, Allegheny. Exatamente. E ele basicamente pagou um preço muito estranho, para aí 849, que exclui as fees dos investment bankers. E era isso que ele não queria pagar. Ele disse, isso depois levou toda uma história de volta aos anos 60 e afins, quando eles tiveram... Então é uma parte curiosa. Mas... Ele diz que já conhece a empresa desde os anos 60, que desde os anos 60 que acha que aquilo é uma boa aquisição para um dia para a Berkshire. Uma coisa que eu não sabia, e eu pensei que realmente ele não tinha pago porque seria algo que a gestão do outro lado tinha exigido, ou que tinha querido ter o assessoramento da Goldman Sachs, mas isso não é bem assim, porque aparece para a gestão garantir que nenhum acionista vai a coloquem em tribunal por o preço não ter sido justo, tem de pedir um fairness assessment. Portanto, para defender as próprias costas. E, portanto, sendo assim, não é tão grave como vamos tentar exprimir mais um dinheiro, vamos trazer estes banqueiros para ver se conseguimos negociar um preço melhor com o Berkshire.
O Charlie falou um bocadinho sobre a China. Ele disse que a China realmente parece um bocadinho mais arriscada do que os Estados Unidos, obviamente, mas que empresas de qualidade semelhante às empresas na América estão muito mais baratas e ele está disposto a pagar este risco. E o Buffett disse que, em relação a uma parte que perguntado sobre a Bitcoin, ele disse que não queria toda a Bitcoin do mundo por $25, porque basicamente não sabia o que fazer com ela e, portanto, não tinha interesse. Isso é mesmo mandar achas para a fogueira, meu. Vi muita gente a saltar e comentar e depois ia mandar vir com ele. É um bocadinho, é verdade. Ele falou também um bocadinho sobre porque é que as pinturas serem diferentes, não é? Os quadros que temos em casa de arte, é porque ao menos esses têm valor para algumas pessoas, enquanto a Bitcoin é muito difícil encontrar o valor, porque lá está, porque ainda são mais abstratas do que um quadro, pelo menos para o Buffett. Houve uma rapariga chinesa que perguntou um conselho ao Charlie, o que é que para pessoal jovem. Eu gostei muito. É um clássico, mas basicamente o Charlie disse que descobre aquilo que tu és mau e evita. E vem no seguimento da nossa conversa do fim de semana passado, não é? Evitar as coisas que nos fazem mal e que somos mal, e basicamente invertendo a questão, descobrimos o que somos bons e focamos naquilo que realmente interessa. Outra questão foi se, quando o Greg Abel substituir o Buffett, se terá tanta autonomia como tem o Buffett. Isto também foi uma novidade, pelo menos para mim, e o Buffett disse que não, que não terá tanta autonomia. O board terá mais poder em aprovar algumas aquisições. O Greg terá bastante autonomia, mas menos que o Buffett, e que isto tem principalmente a ver com o facto do board não ter seguro sobre consequências dos seus atos e portanto, sinta mais confortável ter alguns checks and balances com o Greg Abel. Buffett só um. Buffett só um. E é isto, meus caros, já me estou a alongar bastante. Acho que é um bom apanhado. Estas para mim foram 4 horas de Assembleia Geral, mas estes pontos foi o que eu achei que eram os mais relevantes ou novidades. Acho que houve algumas boas novidades, ou pelo menos assuntos novos a serem mencionados durante esta Assembleia, e foi bastante giro ouvir, se bem que eu acho que cada vez, e não sei se partilhas a minha opinião, Diogo, cada vez o Buffett está a falar de forma mais devagar, com bastantes pausas. Clareza de espírito claramente tem, e é muito bom fazer algumas piadas, há bastantes piadas ao longo da Assembleia Geral, mas faz muitas pausas para respirar e que torna, por vezes, cansativo ouvir uma resposta longa. Sim, concordo. E o Charlie está cada vez mais inexistente ali, não é? Ele nem, este ano até nem acho que tenha dito grande coisa. Respondeu para aí uma ou duas perguntas. Aliás, eles tiveram menos perguntas este ano do que costumam ter. Mas tem estado claramente, nota-se claramente um decaimento nos últimos anos. Não em termos, lá está, de capacidade de raciocínio, mas em termos de velocidade e da coisa, lá está, ter ritmo. Quem dera a nós, quando lá chegarmos, estarmos assim. Primeiro chegarmos lá e depois estarmos assim, ou perto de estar assim. Sim. Então, o Charlie Munger vai fazer 99, não é? É espetacular. Há um ponto que eles abordam a demência na Assembleia Geral, e o Buffett, com a sua piada, diz: eu percebo o porquê vocês estarem todos aqui e de quererem fazer isto ao vivo, porque se eu tivesse alguém com 90 e tal anos a gerir as minhas poupanças, eu também queria ir lá verificar se realmente o tipo estava lá ainda, principalmente depois de uma pandemia e 2 anos disto online e afins. É bom ir verificar. E depois lembrou-se que realmente houve um negócio da Berkshire que tinha um tipo que acabou por se verificar que tinha demência, e ele acabou por dizer que adora estes negócios que mesmo um tipo de mente consegue gerir.
Mas ele já falou até de histórias, ele já teve vários, acho eu, já aconteceu. É normal, as empresas dele, tem muitas empresas e normalmente são os fundadores ou as pessoas que ficam lá até ao fim. E ele já contou várias histórias dessas, inclusive é que tiveram que retirar a pessoa de lá e é um amigo de longa data e que são situações muito complicadas e muito emocionais. Né? Uma pessoa que conhece há 30 ou 40 anos e teres que dizer que já não pode estar ali à frente, que a coisa não está bem. Mas pronto, olha, por enquanto ainda funciona para ele. Mais algum ponto que lembres que mereça ser ressaltado? Não, acho que disseste assim praticamente tudo. Alguma parte que tenhas gostado particularmente ou que tenhas admirado? Nada de especial, acho que foi mais do mesmo. Ele começou, tu falaste um bocadinho disso, mas depois não disseste com o Warren a dizer que o mercado está claramente um casino autêntico. Nos últimos anos tem estado a piorar. Outra coisa que tu não falaste também foi a posição do Charlie com a Robin Hood. A dizer que alguma justiça tinha sido feita e que Deus finalmente está a fazer alguma justiça, porque a ação caiu 90%. Foi. Mas de resto acho que é isso tudo. Acho que disseste praticamente tudo. Mas pronto, olha, prosseguir? É sempre giro. Prosseguimos, meus amigos? Bora. Vamos a isso. Qual de vocês é que gosta de sushi? Ou algum de vocês gosta de sushi? Eu gosto muito de comida japonesa, sushi em particular, mas gosto muito de comida japonesa e gostava muito de visitar o Japão. Nunca fui. Por acaso essa é uma que ainda no outro dia estive a considerar ir lá. Bom, mas agora... falando em comida japonesa, eu recomendo vivamente, não sei se vocês já viram, Jiro Dreams of Sushi. Adorei, deu-me uma vontade de pegar no avião e ir para o Japão. Pá. Sim, e o Pabrai diz que quando viu isto, foi logo para o Japão, só comer lá e voltou. A sério? Foi só lá almoçar. Eu quis fazer, ele conseguiu fazer. Giro com J, Dreams of Sushi, na Netflix, não estou em erro. Uma refeição cara. Não é o giro, diz Gonçalo, ias dizer alguma coisa? Não é muito, muito caro, é caro, mas não é muito caro. Quanto é que é? É caro ir lá almoçar e voltar. Ok. Quanto é que é? Acho que são para aí, é caro, são para aí entre 100 e 200 euros. Não é assim tão caro. Sim, mas quer dizer, não é o mesmo que ir comer aqui sushi em Lisboa, é um restaurante normal. Mas a questão é que isto é um restaurante de metro. É um balcãozinho no metro. E tornou-se bastante especial porque realmente é um senhor que já deve ter 90 anos que faz... Eu acho que já tinha 90 anos quando foi feito o documentário. Mas sim, mas é um bocadinho... Não é nesse documentário que o filho dele há 40 anos que estava a ajudá-lo, mas ainda só faz o arroz. Ainda não faz o arroz. Na verdade, o filho dele abriu um igual, mas invertido. Tipo simétrico, é um espelho. Acho que foi o filho dele que aconteceu isso. O filho mais novo, sim, que nunca não ia herdar este restaurante, só o mais velho que ia. Mas sim, ele não era o filho, mas os aprendizes, os primeiros 5 anos são só a fazer arroz. Primeiros 5 anos, portanto, imagina. E aquilo basicamente é a dedicação de uma vida a fazer sushi. E há um paralelismo giro com o Buffett, que é a dedicação de uma vida a fazer compounding capital. Não é? Achei curioso. Sim. Eu não vos trago o giro, mas trago-vos o massa. E o massa, ou massa, não sei como é que se diz o nome, mas vamos dizer que é o senhor Massa. Neste momento é o chefe mais conceituado de sushi em Nova Iorque. E dá o nome ao restaurante, que é o Massa Sushi em Nova Iorque. Imaginem-se vocês no Massa em Nova Iorque, grande lista de espera, difícil de conseguir ir lá. O senhor faz sushi desde que antes de saber andar, veio do Japão, não é um nova-iorquino, é um japonês de gema, e pelos vistos é top mundial ir comer ao Massa. Temos um problema que, ao contrário do giro, que é caro, mas não é assim tão caro, o Massa, uma refeição, sai por $2.300 para 2 pessoas. Isto
sem vinho, levamos nós o nosso vinho e pagamos $200 só para levar o nosso vinho, que é o chamado imposto de rolha. Sim, isso é surreal. Eu achei essa parte muito curiosa também. Levar o próprio vinho e ainda ter que pagar $200. Mas atenção que eu já fiz isto em São Paulo, porque o vinho é 3 vezes mais caro do que cá e compensa-me levar o vinho de Portugal. Não fiz isto muitas vezes, mas compensa-me levar o vinho de Portugal e pagar uma taxa de rolha para levar o meu vinho, porque era muito mais caro comprar o vinho no restaurante específico que eu estou a falar agora. Que é uma daquelas coisas que nos faz muita confusão quando não está na nossa cultura, tal como, por exemplo, a mesma coisa, é muito... São Paulo é muito, não digo cópia, mas muito inspirado pelos Estados Unidos. Outra coisa é 10% de gorjeta mínimo nos Estados Unidos, só para 20% ou 30%. A nós faz-nos uma confusão tremenda, se não dermos gorjeta nos Estados Unidos, ou eventualmente São Paulo, olham-nos de lado e nós somos uns freaks, uns aliens, porque não estamos a dar gorjeta. Portanto, são tudo diferenças culturais. Portanto, este jantar custa... Olha, desculpa, e lembras-te qual era o imposto de rolha no restaurante que foste em São Paulo? Não tenho a certeza, não sei se não foi à volta para aí de 15 euros. Foi um restaurante caro, e não é tantas vezes assim, um gajo bebe cervejinha na boa no Brasil, mas neste queríamos vinho e tenho ideia que foi para aí 15 euros, mas posso perguntar porque foi com mais amigos e posso perguntar. Mas é só para ter uma noção, é uma ordem de grandeza quase 7 vezes inferior. Sim. Portanto, o Nick que nos traz este artigo não foi ao Massa, para muita infelicidade dele, não foi lá gastar $2.300, mas perdeu 2.800, um bocadinho mais $500 em altcoins. E perguntam-me vocês o que são altcoins. O que são altcoins, Manuel? Você, muito boa pergunta, eu não estava nada à espera desta. Altcoins basicamente são criptomoedas que não a Bitcoin, são todas as outras que não são Bitcoin. Muito obrigado pela vossa pergunta, muito pertinente. E agora a pergunta é, o Nick Maggiulli, curiosamente, o Diogo mais do que eu traz vários artigos dele, e o Nick é um fervoroso adepto da indexação e não de investir em ações ou em ativos específicos, sem ser de uma forma assim indexada e genérica, e nós trazemos vários artigos do Nick, porque é interessante, porque ele pensa nas coisas, e ele pergunta-se, como é que eu, um adepto fervoroso da indexação, faço uma asneira destas e perco $2.800 em altcoins? E há uma palavra que é ganância. Basicamente, ele viu um amigo ali em dezembro do ano passado que multiplicou por 10 o seu dinheiro a investir em altcoins, em criptomoedas, e recomendou uma ali por novembro, dezembro, recomendou a próxima next big thing. O Nico foi atrás em janeiro e, vai saber, em 6 semanas perdeu 70% do dinheiro que lá meteu. Pimba, vai buscar, como se diria. E o problema disto tudo é o Nick tinha acabado de escrever em novembro um artigo a criticar as criptomoedas, pelo menos os valores exacerbados a que estavam as criptomoedas e as growth stocks, estas tech todas que rebentaram a bolha, ainda agora há pouco tempo que vocês comentaram, entre elas a Robinhood, que desceu 80% e quase todas, ou muitas das outras também desceram os 80%, 60%, 70%, 90%, por aí fora. E o curioso é que o Nick tinha escrito um artigo a alertar que havia uma irrational exuberance, uma exuberância irracional nesta zona, nesta parte do mercado, e ainda assim lá foi ele, feito parvo, cair na armadilha, na esparrela de alguém lhe dizer que multiplicou o seu dinheiro por muito, e ele, obviamente, com o fear of missing out, foi atrás. Portanto, ele comenta até aqui no artigo o ARK, o fundo da, como é que se chama, da Cathie Wood, que é tido, muito conhecido. Espera aí que agora havia uma parte em que eu trocava o meu, um segundinho, trocava o meu, isto aqui está, aqui temos, isto são os retornos do fundo da Cathie Wood a preto e o, se não estou em erro, o Nasdaq a azul, a verde, para quem não está a ver, nós temos o Nasdaq a subir ligeiramente ou a subir regularmente, um gráfico up and to the right,
e o gráfico do ARK, que é o fundo desta senhora, da Cathie Wood, muito conhecido por comprar growth stocks, disrupção tecnológica, a subir muito ali em 2020, 2021 e agora a descer para baixo do Nasdaq. Portanto, desde 2015, a Cathie Wood, no fim de contas, e o Gonçalo pode dizer que o Nick Maggiulli está a escolher um período muito, muito específico e que podia escolher outro qualquer. Estou a brincar, estou a meter-me contigo, Gonçalo. Sim, mas repara, ele está a escolher since inception, não é? Desde o começo do fundo, portanto não há mais... Podia ser menos. Podia ser menos. Parece um ponto justo para escolher. Se só tivesse posto os 2 últimos anos ia parecer muito pior. Isto para acabar de escrever a questão... coisa para quem... Deixa-me só terminar para quem está a ouvir. Não te esqueças de onde vais, Diogo. Quem está a ouvir no Spotify, entretanto, no último ano, o fundo veio por aí abaixo e agora está pior do que o Nasdaq. Eu acho que está o Nasdaq, não tenho certeza, mas acho que sim, porque são tecnológicas, tanto como o outro. Só que ela estava a investir nas mais especulativas. E agora sim, Diogo, diz lá. Eu ia dizer, a questão que é mais importante, na verdade, é saber se tu olhas primeiro para os, independentemente dos dados que queiras, mas olhas primeiro para os dados e depois fazes a tua conclusão, ou se a priori tu já queres ver como a ARK não é assim, eu tenho a ideia que a ARK não é assim tão boa, estás a ver? E então vais ver os dados de maneira a cumprires com a tua visão inicial. Esse é que é o problema. É verdade. E eu confesso que várias vezes peco por ir buscar os dados que confirmam a minha visão. Nem sempre, mas acontece. E quando forem vocês também vos vou apanhar. Este é o ARK, e ele fala também, por exemplo, do NFT do Jack Dorsey, que foi vendido acho que foi o primeiro tweet do Jack Dorsey, que é o ex-CEO fundador do Twitter, que agora vai vender, que acho que ainda é CEO, não tenho certeza disto, vai vender ao Elon Musk, e o primeiro tweet do Jack Dorsey... O CEO é um indiano agora, não é? Ah, sim? Ok. Portanto, se calhar ele já saiu, na altura estava entre as duas empresas, o Twitter e a outra. Bom, e o primeiro tweet dele valeu 2,9 milhões o NFT, uma imagem do seu primeiro tweet, e agora ninguém quer o NFT do primeiro tweet do Jack Dorsey. E a pergunta que o autor deste artigo, o Nick, faz é: porque é que as pessoas continuam a cair nestas esparrelas e a fazer essas asneiradas e a entrar em bolhas especulativas? Ele diz que não sabe, mas anteriormente no artigo diz que ele próprio entrou por ganância, e obviamente se não o principal fator, um dos principais fatores. E porquê é que não aprendem as pessoas? E ele transcreve uma coisa muito engraçada que o Diogo já aqui trouxe uma vez, que é uma frase do Druckenmiller, que era um dos sócios, não era sócio, mas trabalhava com o George Soros, que são investidores macro, e na bolha das dot-com em 1998, 99 e que depois rebentou em 2000, ele perdeu 3 mil milhões de dólares. E diz o seguinte, o Stanley Druckenmiller: vocês perguntam-me o que é que eu aprendi com esta perda, eu não aprendi nada, eu já sabia que não devia ter feito aquilo. E o Nick pergunta-se a ele próprio o que é que ele aprendeu que não deve fazer isto e da próxima vez deve pegar no dinheirinho e ir ao Massa comer um ganda sushi. E agora pergunto-vos aliás, até vos vou comentar, eu falhei, ou seja, todos fomos afetados de alguma maneira ou de outra. Estas bolhas estão normalmente, a não ser especificamente a crise financeira de 2008, 2009, mas normalmente estão, como já comentámos aqui várias vezes, reservadas a polos, a áreas do mercado, ou tecnológicas, ou isto, ou sei lá, ou commodities, ou isto ou aquilo, mas tem as suas repercussões noutras empresas que não só aquelas, apesar de muito mais brandas, normalmente estão setorizadas estas bolhas. Eu mais ou menos que escapei, como digo, algumas das empresas que tenho, Facebook, por exemplo, tiveram aqui algumas ripples, algumas ondas propagadas pela bolha, mas há uma empresa em que eu investi... Estás a assumir que já acabou, não? Boa. Até agora. Há uma empresa realmente que eu investi que era uma growth stock, estava-se a contar que ela continuasse a crescer por aí fora e que estava com um pé alto exatamente pelas expectativas de crescimento que havia. Eu estou a perder neste momento
não sei, é a Semler Scientific, é uma empresa engraçada. Tem os seus problemas, concentração de clientes, um só produto, apesar disso estar a mudar, mas é uma empresa monopolística, não há outra empresa com um produto igual. O que ela faz é medir, não é o blood flow, não é a tensão arterial, mas algo do género, como uma coisinha. É a arteriosclerose, não é? Exatamente, isso mesmo, que é uma predictive, como é que se diz? São indícios de arteriosclerose, portanto permite saber quem é que lá à frente, mesmo antes de ter a doença, quem é que lá à frente pode ter esta constrição das artérias e por aí fora. Bom, neste caso até é o software que importa muito mais do que o dispositivo que se põe no dedo para medir tudo isto. E, entretanto, estou a perder 50, 50 qualquer coisa por cento, estou tranquilo, não quero, tenho um problema nesta e em algumas outras, que é alguns riscos que me bloqueiam ou que não me permitem reforçar, nomeadamente neste caso específico, concentração de clientes em 2 clientes muito grandes, que não me deixam reforçar, que é uma chatice, porque agora sim é que eu acho que elas estão baratas, mas pronto, mas isto para dizer... Regra geral pelo portfólio todo, apesar de o portfólio se ressentir, porque há empresas relacionadas ou que se sentem, eu acho que escapei mais ou menos, se for comparar com a ARK Funds ou com outros investidores que vejo pelo Twitter, acho que escapei relativamente bem a esta bolha e ao crash desta bolha. E agora gostava de vos perguntar a vocês, como é que vocês sentiram isto? Opa, eu sim por alto. Sentiram isto o quê? Se foste afetado ou não. Por exemplo, a NeoGames, não sei se tu ainda tens a NeoGames, mas pelo que vi agora pela carta da Alta Fox, está bastante barata, isto do ponto de vista do Conor Ailey, of course. Eu nunca tive NeoGames, era a Spire Global. Não, mas depois não ficaste com as ações da coisa, ou ficaste com dinheiro? Fiquei com dinheiro, ok. Ainda não acabou também a oferta. O Diogo deve ter vendido antes de atender a offer ser oficializada. Está agora a decorrer. Eu fazendo assim por alto, eu não tenho a certeza de cor, mas eu devo estar a perder para aí 15% desde o início do ano. O que é mais ou menos o que o DAX, o europeu está a perder e o SP500 está a perder, e se calhar um bocadinho melhor que o Nasdaq. Portanto, acho que... Deixa-me só fazer aqui uma ressalva, que há aqui... as empresas todas que foram destruídas, esta tech growth, e tudo o resto que, por causa de Rússia, por causa disto e daquilo, vieram abaixo. Eu gostava de saber especificamente e eu sei que às vezes é difícil, porque há nuances, se foste afetado especificamente, se entraste na folia em alguma destas empresas quando elas estavam lá em cima. Tenho. Eu estava a pensar, eu tive duas que caíram bastante, mas que foi até para isto, que é a Alibaba, não é? E a Prozis, e que na verdade nem caíram muito agora nos últimos tempos, já que têm estado estáveis ultimamente, e tem a Takeaway que também caiu, continua a cair desalmadamente. Essas 3 caíram bastante, diria no mínimo 50% cada uma delas. Se calhar a Prozis não chegou aos 50%, mas por aí. Mas tirando essas, o resto do meu portfólio tem estado semi-tranquilo, e até tem algumas em máximos, como a Farfetch, por exemplo, dos seguros. Também, entretanto, acabei por comprar a Wix, que está a cair um bocado, mas eu já comprei já com ela depois de cair 60%. Portanto, e entretanto ainda pode cair mais, não é? Sim, mesmo assim já estou a perder para aí 20%. Portanto, mas pronto, também não é assim tão mal. Curiosamente, num dos artigos que o Nick referencia nesse seu artigo, depois fui atrás, é outro tipo que também, pelos vistos, escreve muito bem. Eu li 2 ou 3 artigos há bocado. Ele diz que do pico do pico da .com até ao fundo durou 1 ano, portanto ainda pode haver mais blood. Mas sim, mas overall lá está, não é bom porque estou mais ou menos igual ao índice e portanto para isso não estou aqui a fazer nada, a pagar comissões, mas sinto-me mais relaxado agora do que o que já tive, quando tinha algumas posições a cair, como a Alibaba e a Prozis, e os mercados estavam em massa. Lá está. O facto de estar tudo a cair e eu agora ter aguentado um bocado melhor até me deixa mais relaxado. A importância de benchmarking para nos sentirmos melhor. Exato. Sim. E tu, Gonçalo? Eu tenho
eu estava aqui a ver, este year to date, menos 7%. Aí, mas pronto, são só 4 meses, ou 5 meses. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que há uma empresa clara, se calhar não foi, se calhar não, claramente não foi bem comprada, que foi a Opify, está a perder para aí 70%. Parecia que tinha sido comprada a um bom múltiplo, tendo em conta o seu crescimento, mas assim que fez a SPAC, o crescimento não se manteve. Tão Portanto, bom, espetacular. Foi um bocadinho oportunista, vamos ver agora daqui para a frente. O que é que mudou nesse crescimento? Porquê é que não continuou? Eles têm tido dificuldade em emprestar dinheiro, portanto tem sido muito, muito difícil escalar a empresa. A empresa escalou muito até a situação que está agora, que tem um loan book de meio bi, para 500 milhões. Escalar a partir de 500 milhões tem sido muito difícil, principalmente nestes últimos anos, em que o acesso a crédito tem estado muito facilitado e tem havido empréstimos também por parte do governo, ou ajudas por parte do governo, o que tem mitigado muito a necessidade destes empréstimos de emergência. Agora vamos ver se é realmente uma coisa conjuntural, dada a situação económica e a facilidade de crédito nos últimos meses, e se com o reverter das taxas de juros a procura por este tipo de empréstimos aumenta ou não nos próximos anos. Eu claramente subestimei a resiliência do negócio, é muito pouco sticky, é realmente aquela coisa que as pessoas só usam quando realmente precisam, e quase que apetece dizer, ora, temos um Sherlock aqui, não é? Mas sim, não é, todos os empréstimos que eles fazem são não recorrentes, o que obriga um esforço de aquisição de clientes enorme. Obriga um esforço de aquisição todos os meses, ou seja, todos os meses têm de recapturar clientes e obriga a estar sempre a emprestar dinheiro. E claramente com investimento e com oscilações grandes que têm havido na situação macro dos Estados Unidos, não é o investimento mais estável do mundo e o preço da ação reflete isso. Outros exemplos de coisas que têm corrido menos bem, e à semelhança do Diogo também sou investidor de Tencent, o Diogo via Prozis. Prozis é da nutrição. É verdade, Prozis. E eu diretamente, mas já estou desde 2017, mas agora voltou aos meus preços de aquisição, portanto está um bocadinho abaixo. E também era acionista do Facebook, mas um pequeno acionista, era relativamente uma porcentagem relativamente baixa, e aproveitei agora as últimas semanas para reforçar a série e tornou-se uma posição grande. Agora tenho 7% no Facebook. Por outro lado, tenho tido algumas coisas que têm corrido melhor, como o Banco Inter, que beneficia imenso da subida da Euribor, ao Berkshire, e mesmo a Logista tem tido um comportamento bastante resiliente. Relembrar que a Logista tem mais do que o valor do seu market cap emprestado à Euribor. Portanto, a Euribor? Emprestado à taxa Euribor, emprestado à casa-mãe, mas à taxa Euribor. Portanto, uma subida da Euribor reflete-se imediatamente nos resultados. Agora já está a receber qualquer coisinha. Agora já está a receber qualquer coisinha. Já estava, porque havia um cap, a Euribor negativa não contava, e eles recebem um spread. Mas pronto, quanto mais subir, pior é para a casa-mãe, melhor é para a nossa logista. Não há maneira dos gajos de refazerem esse contrato depois? A certa altura começam a ver, estamos a perder dinheiro, vamos cá rever este contrato, a casa-mãe. Sim, tudo é possível, não é tudo. Tento acreditar que há pouco interesse em fazer isto. E isto é uma situação que tem sido bastante transparente desde o IPO, este empréstimo intergrupo. Portanto, eu acho que seria muito estranho explicar, pagar algo que não fosse indexado a Euribor ou que não fosse indexado a alguma fonte de taxas de mercado. O spread
É mais discutível quanto é que deve ser, mas já está bastante baixo, tendo em conta o nível de risco da casa de mãe, que é uma empresa um bocadinho alavancada, não muito, mas um bocadinho. E o spread está nos 75 basis points. Ser mais baixo do que isto acho que não faz muito sentido. Acho que mais fácil seria argumentar que devia ser um bocadinho mais alto do que 75 basis points. Uhum. Portanto, a mim admirava muito que isso acontecesse, mas se isso acontecesse, era uma boa razão para vender. Ok. Mais situações. E as minhas industriais têm estado relativamente boas. Estou a tentar lembrar se havia mais alguma coisa. Sim, não. Tu ainda tens Curate, mano? Não tenho, acabei por vender Curate. Vendi há uns meses, depois dos resultados, vendi sem ganhar grande coisa, devo ter ganho para os dividendos ou assim. Mas até... Não eram maus. Não eram maus. Não eram Sim. coisa boa. Mas lá está, também me pareceu que a tese de investimento mudou bastante e decidi vender. Também porque precisei de capital para pôr e acabei por reinvesti-lo em Altri e não queria ir completamente para cash a zeros e usei cash e a venda da Curate para comprar Altri. Que até ver, e passaram só alguns meses, foi uma boa decisão. No futuro dirá se é mesmo uma boa decisão ou não. Ok, meus amigos, acho que, Diogo, já que o teu tema é bastante complementar, ou pode ser ligado a este, pode-se pegar na bola e ir por aí fora. Posso. Também não é muito grandinho o meu tema, mas eu posso pegar naquilo que tu disseste em relação à Semler, que eu achei piada, que faz uma ponte, que é, tu disseste, sim. Tu disseste, agora é que está barato. Eu queria reforçar, mas não posso porque está concentração de clientes, mas agora é que eu acho que está barato. E isso é interessante, pegando aqui no meu tema, porque tem todo a ver com quedas e com reforçar nas quedas e o facto de a mítica expressão que agora que estamos no maior bull market da história, se bem que a Nasdaq já entrou em bear market, mas estamos no maior bull market, se já ouviu falar muito que é o buy the dip, não é? Sempre que há assim uma queda, é reforçar, porque aquilo que interessa para cima a seguir. Exatamente. E o Nick fala muito sobre a distinção que devemos fazer entre o buy the dip para quem é investidor passivo e compra os índices e de quem é investidor ativo. E a ideia é que o buy the dip faz todo o sentido para o investidor passivo, mesmo que, lá está, não saibas que se vai continuar a cair, até agora, nos últimos 10 anos tem sido obviamente bom, mas mesmo se continuar a cair daqui para a frente, o buy the dip faz todo o sentido porque, historicamente, lá está, é fácil, aliás, e não há nenhum investidor que não acredite, não é, que nos próximos 20 ou 30 anos o mercado há de estar mais alto do que está hoje, e porque senão não estaríamos a investir, e portanto é fácil argumentar que se houver uma queda grande ou ligeira ou o que é que seja, que é bom comprar em qualquer queda. E ele explica também o porquê, e um dos grandes motivos disso fazer sentido para os índices é que os índices não são estáticos. O SP500, por exemplo, não tem as mesmas 500 empresas a toda a hora. Todos os anos há empresas, ou provavelmente há empresas que saem e empresas que entram, e portanto essa rotatividade de empresas faz com que, na verdade, um investidor passivo é um investidor ativo. É um investidor que está constantemente a vender aquelas que estão a cair, não é? E que não podem continuar no índice, e aquelas que estão a entrar no índice. E isso faz com que esse dinamismo corrobore a ideia do buy the dip. Mas para um investidor ativo, em empresas individuais, e ele menciona o caso da Netflix, né, que entretanto já caiu 70% desde o máximo, o buy the dip não é tão linear como se deve pensar, e não é porque uma empresa já caiu 70% que não vai continuar a cair e vai recuperar para os valores que já estava. Eu até sou capaz de, agora também não tenho números que corroborem isto, mas de dizer que há uma grande percentagem de empresas que caíram 70% que nunca mais vão voltar aos valores
que já estavam. Agora não consigo dizer, não tenho dados estatísticos sobre isso. Uma das coisas que ele menciona é o facto de, na verdade, com o passar das últimas décadas, dos últimos anos, o buy the dip em empresas específicas até pode estar a tornar-se mais perigoso. E isto porquê? Porque uma das coisas que ele diz é o tempo médio de empresas, por exemplo, no SP500, né, tem vindo a diminuir ao longo das décadas e está no mínimo possível. O tempo médio nos anos 60, 70 estava ali nos 30 anos em média e neste momento está nos 20. Portanto, o mercado está muito mais dinâmico e as empresas demoram menos tempo a crescer, mas também demoram mais tempo a cair. Mas também caem com mais facilidade. E portanto que em mercados cada vez mais dinâmicos, e o que nós temos tido é esse dinamismo, até se torna cada vez mais arriscado o tal buy the dip em empresas individuais. E que, portanto, cada caso é um caso, deve-se estudar especificamente a empresa, e são os fundamentais e o futuro da empresa que vão dizer se aquilo faz sentido ou não, mas que não é certo e há um risco grande de uma empresa cair 50%, 60%, 70%, e o correto ser vender e não manter a empresa. Ao contrário dos investidores passivos, né? Que se calhar, aliás, se o Nasdaq ou o SP500 caírem 50% ou 60%, eu diria para toda a gente comprar o máximo possível de SP500 que pudesse, ou de Nasdaq se forem investidores passivos. E pronto, olha, é curtinho, mas acho importante fazer esta ressalva de que esta história de estar a comprar nas quedas é importante para os passivos. Para os ativos, nós temos que desligar completamente do preço, da ancoragem e do preço antigo. O que interessa é o futuro das empresas fundamentais de agora, e não se a empresa caiu ou subiu. Quando disse que a Semler estava, agora é que era, primeiro há aqui também uma variação de fundamentais, porque elas podem ter descido os preços porque os fundamentais mudaram, só por uma mudança de perspectiva do mercado sobre quanto é que estaria disposto a pagar por esses fundamentais. Portanto, há aqui duas coisas, não é? Mas... Eu não estava a dizer que era o caso da Semler. Não, mas até pode ser, é bom dizer-me isso, não é? Para uma pessoa pensar também. Ele, na verdade, ele dá o exemplo da Netflix, em que efetivamente os fundamentais da Netflix mudaram. Uhum. É a primeira vez na última década, há mais de 10 anos, que a Netflix perde subscritores num trimestre. Ela nunca tinha perdido, desde que passou a ter o sistema de streaming de subscritores. E não só isso, o outlook para o próximo trimestre é para ainda perder mais subscritores. Portanto, claramente os fundamentais da empresa mudaram. E portanto é preciso uma reavaliação. Não quer dizer que não possa fazer sentido comprar a estes preços agora, mas lá está, a história do buy the dip porque sim, não é necessariamente verdade. Eu esqueço-me que estava a pensar no caso da Semler, mas curiosamente os fundamentais mudaram, também há uma razão. A Netflix mudaram, Peloton mudaram, curiosamente há várias empresas cujos fundamentais mudaram. Estão todos relacionados ou não, as razões para terem mudado. Eu diria que na Peloton e na Netflix talvez, porque tiveram um crescimento grande na pandemia e agora seria expectável que isso andasse um bocadinho para trás, não é? Muita gente que estava em casa e que queria fazer alguma coisa, não gastava dinheiro em, sei lá, jantar fora, ia gastar dinheiro em entretenimento, e, portanto, o crescimento dos subscritores e agora, eventualmente, está a voltar atrás, a corrigir aqui o crescimento exacerbado durante a pandemia. Mas quando me diz isto buy the dip, eu nunca penso em buy the dip sem olhar para os fundamentais, mas realmente há pessoas que só compram buy the dip, só compram a dip, simplesmente porque veio abaixo. Sim, tens razão. Esqueço-me sempre desse lado mais irracional da coisa. Na Netflix também é interessante notar o que fez o Ackman da Passion Square. E ele teve uma compra altamente pública da Netflix há pouco tempo, e tinha o seu racional e as suas hipóteses, e no primeiro trimestre a seguir, cada empresa publica resultados, destrói a sua tese de investimento. E ele não tem problema nenhum em vender tudo, mesmo com a empresa a abrir a fazer um gap de 25%. E enquanto muita gente caiu em cima dele, eu acho que é notável. Esta disciplina
de claramente o que ele fez parece... Principalmente porque é público, não é? Porque assumes a tua convicção e compras e dás a cara e depois estás um mês depois ou 2, não é? A dizeres, olha, afinal estava errado, vende tudo. E vender com um gap de 25% e sem ter aquela ancoragem a ter comprado um preço bastante inferior. E foi muito, muito público, porque ele comprou a Netflix com, diz ele, com fundos que vieram com a subida das taxas de juros, com apostar com a subida das taxas de juros, não era? E veio para a televisão explicar o trade e não sei o quê, que isto faz todo o sentido e era exatamente isto. Sabia que as growth stocks iam cair quando as taxas de juros subissem, portanto, e dar a outra face e ser humilde e assumir o erro, achei notável. Foi um errozinho de 400 milhões de dólares, mas pronto. O que eu me pergunto é... qual era a tese Netflix e qual é a tese Netflix agora? O que é que mudou? Foi o crescimento de subscritores, mas ele não estava à espera que crescessem até nunca mais, não é? Mas certamente não estava... Estava à espera que continuasse a crescer. Pois, continuasse a crescer. Mas espera aí, quem é que diz que não vai continuar a crescer dentro de 2, 3, 4 trimestres ou anos, eventualmente? Tudo bem, a questão é que ele estava à espera que continuasse a crescer este ano e nos próximos e pelo menos no curto prazo ia estar errado. Pois, não é um bocado curto prazo, e atenção que eu sou crítico, ou era crítica da Netflix, várias vezes eu disse aqui no sentido da concorrência que vem aí, vai ser mais difícil para a Netflix daqui para a frente do que daqui para trás. E é só isso, ele tinha que estar à espera que haja variações, e agora de repente, ou algo mudou radicalmente... Mudou. A queda foi muito abrupta, na minha opinião, e aliás a própria gestão está um bocado... sem saber o que fazer, exato, e até agora se fala de criarem um modelo com publicidade, que era uma coisa que até agora nunca tinham pensado, não é? Ou que eram completamente contra, e claramente eles não estavam à espera de perder clientes neste momento, apesar de, obviamente, que o número de clientes vai ter que estagnar mais tarde ou mais cedo, eu acho que ainda é muito cedo, não é? Ainda tem muita gente para ir buscar, não é? Eu não sei como é que meter publicidade na Netflix vai ajudar a aumentar o número de clientes. Porque não precisam pagar. A Netflix tem muitos clientes, mas na verdade não tem assim tantos. Há 100 milhões de subscritores, o que é? É bastante, mas não é assim. A Spotify tem 400 e tal milhões, não é? Portanto, há muito espaço ainda de crescimento na parte da Netflix. Comentou uma boa. Eu não estava a partir do princípio que eles de repente iam fazer um modelo free to use. Sim, mas é copiar um bocadinho o que faz a Spotify. Mas é esse então o que eles estão a pensar fazer? Claro, fazer não faz sentido. Eu acho que não faz sentido pôr anúncios para quem paga, obviamente. Pois, não sei. Ok. Eles estão agora, eles enumeraram várias ideias. Uma delas é para publicidade, a outra delas, eles querem finalmente atacar o password sharing, como eles dizem, né? Isso foi uma das coisas faladas na Berkshire, que o Charlie e o Warren partilham passwords da Netflix, não foi? Eu ouvi alguém dizer isso, não sei se é verdade ou se estavam a gozar. Falhou-me. Mas é provável, eu partilho, né? E acho que muita gente partilha. Lá está. Mas o que era uma feature passou a ser um bug, porque isto, ao início eles até agradeciam, não é? Porque é mais gente a usar o serviço. Tipo, é um bocado o que a Microsoft uma vez disse na China. Toda a gente pirateava a Microsoft, o sistema operativo, o Windows, e há uma altura em que fazem essa pergunta ao Bill Gates, e o que ele diz ao início é: não me faz mal, não tenho problemas nenhuns que pirateiem o Windows, deixa-os todos usar o Windows. Depois, quando toda a gente usar o Windows na China, depois eu penso nisso. Para já deixa-os todos usar o Windows. E foi um bocado essa a cena inicial da Netflix. A questão é que a Netflix limita quem está a ver ao mesmo tempo, não é? O número de ecrãs que está a ver. Portanto, podes partilhar a password que quiseres, mas se a tua conta só permite 3 pessoas a verem ao mesmo tempo, só vão ver 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí no final do dia de trabalho, quando toda a gente quiser estar a ver em casa à hora de jantar, só vão poder 3 pessoas ver. Portanto, eu acho que eles estão numa posição muito delicada e acho que claramente o futuro vai... Não é nada fácil o que eles estão a fazer, apesar de eu continuar a achar que internacionalmente eles não têm concorrência.
Eles têm muita concorrência nos Estados Unidos, mas não têm na Europa, no Brasil, na Ásia, pá, tem muito pouca concorrência. E que isso vai ser a grande vantagem deles de futuro. Mas vem aí a concorrência. Sim, sim, mas se tiveres dimensão suficiente, isto é como tudo, não é? Se tiveres dimensão suficiente. Achas que a única vantagem competitiva deles é o dinheiro que me podem meter a produzir coisas? Eu até acho que quanto mais caro se tornarem todos os shows blockbusters, principalmente as séries, que têm aquela visita semanal dos usuários, pá, melhor é para eles, porque pá, pouca gente vai ter o capital que eles têm para investir tanto em produção. Sim, é visto. Mas é uma indústria que é muito complicada. Na minha opinião. É especialmente complicado porque a Apple, a Amazon e a Disney decidiram todos entrar no streaming e todas estas 3 empresas têm os mesmos recursos que tem a Netflix. Agora, para a HBO e para aquela Peacock, para competir com a Netflix é muito difícil. Sim. Muito difícil. Aliás, o Post Malone diz que o único verdadeiro competidor da Netflix que ele vê é a Disney. Não é bem o Post Malone, mas é o Jack Malone. O John Malone. John Malone, yeah. A Disney que sim, é um verdadeiro competidor. E a Amazon, se quiser, também. Põe para ali dinheiro que nunca mais acaba. Se quiser. Sim, se for só o dinheiro contar na indústria, pá, a Amazon ganha, né? Ou a Apple. Mas era esse ponto que estavas a fazer antes, não é? Mas eu não acho que é a única. Não. Eu acho que a escala tem a ver com outras coisas. Por exemplo, a Apple também tenta competir com a Spotify e claramente tem sido um tiro no pé. E mesmo... Não que a Spotify esteja a fazer rios de dinheiro, mas sim, tem sido difícil competir. Pois, exato. Tem crescido, ele tem crescido muito e a expectativa dos podcasts é que venha a aumentar muito mais as margens. Mas... Por acaso há duas séries na Apple Plus, ou na TV Plus, como é que eles chamam, o serviço de streaming da Apple, que eu gosto bastante, não? Eu não sei se vocês conhecem. Há uma eu nem gosto muito de futebol, mas há uma sobre um treinador, o Ted Lasso, que está espetacular. E há agora uma mais recente, que chama-se Severance, que também está muito boa. Já ouvi falar da Severance, mas ainda não. E Severance, e qual é a outra? A outra é a Ted Lasso. São as duas muito diferentes, mas a Ted Lasso é um... tu quase podes ver aquilo e tirar notas como ser um bom gestor e como gerir expectativas e gerir pessoas. Está muito, muito bem feito. Okay. E eu gostei, principalmente a primeira temporada. A segunda já não vale tanto a pena. Mas claro que nada bate. A minha preferida agora neste momento é Better Call Saul, que voltou a dar na Netflix e é espetacular. Estou a ver tudo. No início não achei muita piada aos primeiros episódios. E eu era um grande fã da outra, como é que se chamava? Breaking Bad. Mas depois dos primeiros episódios não achei grande piada e nunca mais vi. Recomendam ver? Eu adoro, eu acho que não é para toda a gente. É uma série mais parada, por assim dizer. Mas isso também já era o Breaking Bad. Sim. Então, início. Ok. Mas é daquelas séries que tens de mesmo ver atentamente. Está cheia de pormenorzinhos e quando começas a perceber os pormenores, aquilo está espetacular. É muito bem desenvolvido. Mas pronto, olha. Não, e o encadeamento, é notável que ele vai buscar coisas ao Breaking Bad, está sempre a buscar coisas ao Breaking Bad. Eu gosto muito desse conceito que é, tu já sabes o que é que aconteceu, ou sabes o futuro, não é? Mas não sabes é como é que as coisas chegam lá. Não é? Eu acho isso genial, tipo, em termos de narrativa, não é? Porque tu estás sempre a pensar, eu sei que isto vai, eu sei que esta pessoa, quer dizer, não sei o que é que lhe vai acontecer, mas esta pessoa não aparece no futuro, não é? Sim, vai desaparecer. Vai desaparecer, mas o que é que lhe acontece, não é? Há ali uma data de coisas que tu ficas, ou algumas personagens, como o Sol, não é? Tu sabes no que é que ele se torna, mas não sabes o desenvolvimento que o leva a ser assim. Acho que esse conceito é espetacular. É grande vantagem de fazer uma prequela. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Diogo, se tiveres aí considerações finais, manda vir. Não, é o mesmo do costume. Só uma nota, há uns tempos tínhamos falado sobre quando fazer reforços de empresas específicas e é um tema que se encaixa muito bem também nesta parte e
E também depende muito da empresa, não é? Lá está, se for uma empresa como a do Manuel, que tem uma alta concentração e que pode ir ao ar por causa dessa concentração, ou pode ficar fortemente uma empresa diferente, se essa concentração, se esse risco se vier a materializar, será diferente de uma empresa, imagina, a Berkshire, altamente diversificada, altamente resiliente, fazeres um average down, é com muito mais certeza que tu podes assumir que em algum ponto no tempo será uma boa decisão, mais que não seja em termos nominais. Portanto, o tempo está em teu favor. Exato, mas esse remete logo à questão inicial, que é, tu queres ter, obviamente que tu queres estar a investir em empresas que seja bom reforçar sempre que elas caem, porque isso é realmente também uma empresa boa, ou seja, isso é que é uma empresa que sabes que daqui a 10 anos vai estar melhor e por isso é que é relevante o que está a passar agora. Eu tenho um argumento contrário a isso, que é, neste caso específico desta empresa, mas de outras haverá, que eles têm consciência disso e estão a mudar, estão a aumentar a gama de produtos, estão a aumentar a gama de clientes e por aí fora. Portanto, se calhar daqui a 10 anos vai estar lá onde tu estás a dizer agora. Agora, ainda não está, ainda não aconteceu. Portanto, ainda há muito, o problema de investir em microcaps é que ainda está tudo muito mais por provar do que em big caps, em large caps. Até porque lá está, se esse risco existe, ou se qualquer risco existe, mais tarde ou mais cedo ele vai se materializar. Mas existe sempre algum risco. Exato, mas eles materializam-se, por isso é que eu estou a dizer mais tarde ou mais cedo, isso pode demorar muito mais. Probabilidades, não é? E de pôr mais dinheiro onde há menos risco e pôr menos dinheiro onde pode haver mais risco. Claramente a Berkshire tem menos risco de colapso do que a maior parte das empresas, não é? Aliás, o único risco, como ele diz, é o nuclear. É isso, malta. Chegamos ao fim. Bons investimentos, meu. O mercado está a cair 5% hoje, Nasdaq. Portanto, exato, é boa altura para andar a olhar para coisas. Isto é uma deflação, meus caros. As vossas poupanças agora valem mais. Exato. É isso e a inflação estar nos 10% ou 8%. Então é uma combinação muito gira. Um abraço, malta. Vamos beber uma cervejinha antes que duplique de preço. Um abraço. Um abraço, bom fim de semana.